Amigos queridos, estejamos em paz, estejamos confiantes na grandeza do amor de Deus e na sua misericórdia. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que possamos juntos seguir confiantes e resolutos pelos caminhos iluminados pelo seu amor. Aqui estamos, Senhor Jesus, sentindo a vossa presença em nossas vidas, para que juntos possamos ombrear uns aos outros, sentindo a manifestação do seu amor através dos espíritos benevolentes que aqui se encontram, para que o seu Evangelho possa ser sentido por todos nós. Vibramos nesta hora, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no trabalho do bem constante, confiantes no amparo generoso em favor de todos nós. Iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos refletindo sobre o mal e o remédio, os males que nos atormentam e o remédio que muitas vezes são as provas reencarnatórias que darão para nós uma oportunidade de fazermos diferente o que outrora não sabíamos fazer. E esse item diz assim: que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Vamos compreender que a fé transporta montanhas. Nós já entendemos essa questão, mas às vezes não somos capazes de transpor as montanhas, como ontem nós falamos, que criamos para nós. Ninguém nos impõe uma montanha de iniquidades para ser transposta pela fé. Nós é que criamos tantos obstáculos como barreiras quase intransponíveis, e esse amontoado de questões doentes que nós depositamos em nós mesmos formam as montanhas que só a fé pode nos fazer transpor. Mas a fé é muito mais do que crer, é a experiência que nós já temos sobre o que cremos. Essa é a força do Espírito, porque a fé são feixes de sentimentos muito intensamente construídos e inabaláveis. A exemplo dos grandes cristãos, que testemunhos esses espíritos davam diante de tantas dificuldades, que faziam sorrindo e cantando louvores a Deus, quando o momento de dor visitava aquele coração. Então,
Nós precisamos ter exemplos de espíritos com grande fé para entendermos que armazenar conteúdos é inexpressível para a nossa evolução. Nós precisamos ter experiências de mudanças íntimas, porque cada vez que nós fazemos uma transformação de sentimentos verdadeiramente, ao longo de décadas, aquele pedaço da montanha, aquela pedrinha foi tirada. Agora imaginemos quantas pedrinhas precisamos tirar da montanha das nossas próprias iniquidades. Quantos desatinos depositamos lá? Quantos crimes cometemos? Quantas emoções doentes nos enclausuraram em situações enfermas? Quantas vinganças? Quanta passionalidade, quanta disputa de poder, quanto materialismo, fomos aumentando o tamanho do obstáculo que a fé transporta montanhas. Mas transportar montanhas não é definitivamente nós arrastarmos por outro lado e deixar acumulado lá o que fizemos. Isso não será possível. A fé é a evolução da ação da caridade. A fé é a expressão do vigor do espírito encorajado pelas convicções inabaláveis da justiça de Deus. A fé é um estado humilde do nosso pensamento e que nós desejamos reparar todos os dias os nossos erros. Isso é a fé. Se nós magoarmos uma pessoa às 8 horas da manhã, às 8h01 eu já preciso me ajustar com aquela pessoa e reparar. E se eu não percebi o que fiz e alguém me disser, olha, você não foi bem com esta pessoa, imediatamente eu preciso perdoar, pedir perdão e fazer diferente. Isso é a estruturação da fé. Agora, a gente magoa uma pessoa e deixa para lá. A gente isola na nossa vida alguém e deixa para lá. A gente é indiferente com uma pessoa ou não suporta a presença dela porque não gosta e a evita. Montanhas de iniquidades. Montanhas. E se cada dia eu aumento essa montanha, só as provações dificílimas é que vão me aprontar para tarefas maiores. E nesta situação da fé, para socorrer a nossa indigência espiritual, para socorrer os males que nos atormentam, e nós estamos falando das obsessões espirituais, tendo como Santo Agostinho nos mostra que a fé é a cura para as nossas obsessões. Mas como é que é esse mecanismo? É este que nós estamos falando da montanha das iniquidades. À medida em que eu me transformo, eu desconecto as vinculações energéticas com os espíritos desafetos e, portanto, obsessores. É assim que a gente desvincula. É essa ação da fé. Porque, do contrário, nós estamos ainda na situação de querermos ser aliviados. E somos, porque a misericórdia do Pai se estende para todos nós. Mas é um bem-estar muito pontual e provisório, porque vai depender da manutenção da nossa vigilância. Vai depender do empenho que nós tivermos de sair de nós mesmos. Vamos fazer um convite a todos. Vamos refletir na rotina de um dia, do acordar ao anoitecer, do amanhecer ao anoitecer. Qual é a nossa rotina que seja útil para o próximo e que não seja nem um pouco importante para nós mesmos?
vamos contabilizar essa rotina. O que eu tenho feito das horas aproveitadas para a caridade, para o bem, para a reconciliação com os desafetos familiares, por exemplo, ou do ambiente profissional, por exemplo? Isso é estruturação da fé e é um trabalho de desvinculação de influenciações espirituais que nós sofremos. Então, observemos a nossa rotina, a proporção de tempo, de investimento que nós fazemos para o nosso bem-estar pessoal, para ocupações que não atraem progresso ao meu espírito. Ocupa-se de coisas que não vão levar a lugar nenhum. Nós precisamos falar sobre esse tema. Porque nesse momento de pandêmico e que nós estamos vendo uma pandemia moral acontecer, né, de grandes desajustes, a proporção das obsessões espirituais está crescendo muito. Das influenciações espirituais está crescendo muito. Porque é um somatório de posições que nós adotamos querendo privilegiar a nós mesmos, o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa diversão. Com isto, nós ainda estamos por desenvolver sacrifícios. Sacrifícios de gostar de quem a gente não gosta. Gostar mesmo. Sacrifício de investir horas e horas em questões de obrigações que não trariam nenhuma alegria a princípio para nós. Estamos falando de fé e desobsessão. Porque se eu não tiver cortado os ligamentos fluídicos que me mantêm no ontem, porque essa é a questão do processo obsessivo, eu me mantenho no ontem, com as vinculações de séculos atrás. E esses espíritos são personagens das tramas que eu vivi. Mas como eu continuo no ontem, na nostalgia do ontem, eu não aceito a minha existência na Terra hoje. Temos inúmeros casos de recusas reencarnatórias. A pessoa está, mas não está. Inúmeros casos de fugas da realidade. Está preso na anterioridade. Porque aquela anterioridade era aparentemente agradável, só que culminou em tragédia. Tanto culminou em tragédia que foi necessário uma nova reencarnação em outras bases para outras construções. E nós precisamos acordar. Acordar. Então eu vejo que as pessoas, todos os dias eu falo sobre isso porque é uma reflexão. As pessoas, os nossos cadernos de vibrações estão repletos de irmãos queridos que estão passando muitas dificuldades. Mas muitas vezes, aquele que pede para colocar alguém no caderno, também precisa ter feito por aquela pessoa alguma coisa, além de colocar no caderno. Então, se você chega e fala, eu não estou muito bem, eu estou precisando de uma vibração, eu vou colocar no caderno sim, mas eu vou primeiro sentar com você, pôr uma música, ler o Evangelho, ouvir o que você tem a me dizer e depois te dar um passe todos os dias, até você ficar bem, em casa mesmo, no momento em que as casas espíritas estão fechadas. Olha a diferença de nós falarmos, eu sou a casa espírita, mas eu preciso viver que sou a casa espírita. Então alguém nos telefona, tarde da noite, numa situação de desespero. Nós precisamos passar muito tempo com aquela pessoa no telefone, até que ela se pacifique, até que ela tenha um pouco mais de esperança, até que eu possa ler o Evangelho por telefone, até que eu possa fazer uma prece com ela. Isso é, eu sou a casa espírita. Porque os apóstolos de Jesus, eles não marcavam hora nos templos religiosos, eles estavam no caminho, por isso eram chamados homens do caminho.
porque eles peregrinavam, iam até a dor do outro. São reflexões para nós tratarmos as nossas obsessões. Eu trouxe uma lição, porque hoje a gente vai encerrar essa questão das obsessões, para nós trazermos um tipo de obsessão, a mais comum, mas a mais perniciosa, que são as influenciações espirituais sutis, que é também do livro Estude Viva, que é um livro de Emmanuel e André Luiz, e essa mensagem é de André Luiz. E sempre que nós podemos, a gente reflete muito sobre essa lição aqui na casa, porque para a gente poder perceber a modulação do nosso humor a partir dos nossos pensamentos equivocados. E ele faz um roteiro para a gente poder identificar em nós as nossas questões. Porque as obsessões mais intensas, essas são muito fáceis de serem percebidas e a pessoa logo busca um amparo. Mas essa que nós vamos refletir, ela é sutil, persistente e ela vai minando todo o seu equilíbrio emocional. Diz assim: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. O derrotismo, o pessimismo, a revolta, a crítica constante, são estados do pensamento que geram uma forte depressão. A recusa reencarnatória e aquela depressão sutil que ela vem do derrotismo e do desânimo. Sabe aquele dia que você fala, que será que eu tenho? Será que eu estou com febre? Será que eu estou com isso? Às vezes não está com nada disso, está apenas exacerbando um pensamento que lhe é característico de autodestruição, através do derrotismo, do pessimismo. E quando nós estamos com essas imagens mentais do derrotismo e do desânimo, principalmente, essas imagens mentais vão gerar ligações fluídicas com os nossos desafetos. E aquilo que começou em nós fica potencializado pelos espíritos sofredores. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião de humildade da prece e do passe. Então nós precisamos ter esta condição humilde de pedir ajuda, logo que nós vamos perceber que o pensamento pessimista, desanimado, insatisfeito, permaneceu por alguns minutos ou horas em nosso campo mental. Olha a sutileza de nos socorrermos. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, que é a obsessão sutil, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Olha que bem simples. Vai ler um livro espírita, dorme. Vai escutar alguma coisa edificante, não tem paciência. Vai fazer o bem para o próximo, está desanimado. Olha só. Não concentra ideias em motivos otimistas, mas concentra ideias em motivos derrotistas. Porque toda vez que uma pessoa é distraída por uma coisa, ela está fixada em outra. Se eu estou distraído, desavisado para algumas questões, é porque o foco do meu pensamento está em outra coisa e muitas vezes são ideias fixas. Outro fator,
ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. O ambiente interno, você vai fazer uma prece, aquela prece não te tira daquela crise. Aquilo te tomou conta, aquelas emoções doentes. Então, esse é um indício forte. Esse outro que eu vou dizer aqui, ele é muito importante. Indisposição inexplicável. Você não sabe se está com preguiça, se está com sono, se está desanimado, indisposto, parece que o corpo dói, via de regra dói mesmo, a cabeça pesa, os ombros estão pesados, uma tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres eminentes, imediatos. Olha a cena. Começa nessa indisposição, eu estou fornecendo alimento para o meu obsessor. Aí eu me entristeço, me abato, e se o meu núcleo de dificuldades for o medo, esse medo vai ser grande, expressivo, porque é o núcleo da minha dificuldade. Se o núcleo da minha dificuldade for a rejeição, eu vou achar que todas as pessoas não gostam de mim. É por isso que nós temos que compreender os nossos pensamentos característicos que vão gerar a temática, né? A temática da rejeição, a temática do abandono, a temática das fobias e outras tantas, é onde nós vamos ter esse ponto acionado por esses espíritos. Outras características: aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Você guarda a mágoa, guarda a contrariedade, guarda o aborrecimento, e aquilo vai formando um distúrbio emocional grande, porque você nem tem naquele momento como descarregar aquela emoção, porque às vezes, não sabendo fazer isso, a primeira pessoa que aparece, nós despejamos aquele conteúdo de forma ferina, de forma contundente, e vamos estar de forma agressiva com aquela pessoa. Então, todo aborrecimento e manifesto retido, ele é o maior ponto de alimento do obsessor, porque o obsessor absorve aquele pensamento, injeta nosso próprio fluido vital nesses pensamentos, e ele volta para nós e fica gigantesco, e aí nós vamos nos sentir atormentados. Mas o espírito que assim está agindo, via de regra, não fica perto de nós. Ele joga a ideia e o desequilíbrio é meu, da minha personalidade. Então, nós falamos da derrota, agora André Luiz fala do pessimismo. Alguém se sente pessimista, derrotista, nos momentos difíceis? Ah, não vai dar certo de jeito nenhum. Ah, eu tenho certeza que isso não vai virar nada, né? Pessimismos é ausência de fé, porque a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, pessimismos subrepetícios, irritações surdas, que você não sabe nem o motivo, queixas constantes da insatisfação, e toda hora a pessoa está falando daquilo, aquilo vai virando um azedume, a palavra dela sai escorrendo um visco da boca, e aquele ácido corrosivo que vai contaminando as pessoas ao seu redor. Exageros de sensibilidade. Ah, eu não posso ir ali porque eu sinto mal. Eu não posso fazer aquilo porque eu não dou conta. O extremo exagero da sensibilidade se chama suscetibilidade e não sensibilidade. Suscetível, está vulnerável. E aptidão a condenar quem não tem culpa. Quando eu estou com muita angústia, eu vou dizer que a culpa é sua. Você me contrariou,
minha mãe fez isso para mim, meu irmão fez aquilo, meu patrão fez aquilo outro. Nunca eu vou achar que são os meus próprios desequilíbrios. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. A pessoa está sempre chorosa, sempre hiperemotiva, nem sabe o motivo, a tudo chora. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de autoritarismo. São os opostos, né? Ou a pessoa está vitimizada, ou ela está impondo um pensamento para disfarçar os seus desatinos emocionais. Tudo isso se chama obsessão, amigos. Todos esses estados do pensamento estão gerando sintonias com muitos espíritos. E nós pensamos que isso são coisas tão somente do corpo ou da personalidade. São também. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual para consigo. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Porque como ele é sutil e é eventual, passa. Mas o que não passa é a dificuldade que nós vamos ter em desfazer o desarranjo que causamos nas pessoas. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. E se alguém nos disser, você não está bem, nós ficamos muito incomodados, porque às vezes nem estamos percebendo o quanto estamos recebendo interferências espirituais sutis. O espírito pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador, que é o espírito que age, é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade. Queria parar isso para a gente refletir. O quanto nós nos conhecermos profundamente como espíritos gera um estado permanente de vigilância espiritual. Porque esses espíritos ficam à espreita das nossas fantasias, das nossas imaginações, das imagens dos nossos pensamentos, carregados, imantados das vibrações as mais difíceis que às vezes alimentamos. Por isso eles preparam com antecedência e às vezes dias e semanas antes do sorrateiro ataque, marcado para oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço, a iminência de uma situação importante na nossa vida. Muitas vezes esses espíritos se alimentaram do quê? Do que pensamos, do que sentimos, do que elaboramos, nossos desejos mais secretos. Então eles extraem essas ideias, eles condensam o nosso fluido vital na forma de ectoplasma e devolvem para nós aquela massa fluídica viscosa com as impregnações que nós criamos para nós. Isso nos desequilibra. Mas isto acontece muito, é muito frequente nós estarmos com mudanças súbitas de humor ou de emotividade. E André Luiz finaliza dizendo assim: não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares
individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio obsessões de quase obsediados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Ele coloca que as influenciações espirituais sutis talvez sejam a que maior causa danos à humanidade do que essas grandes obsessões espetaculares que são pontuais e todos socorrem. Quantas desavenças, quantas separações, quantos fracassos não surgem por interferência espiritual? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com característica de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. E nós vamos ter tantas surpresas nessa autoavaliação de em quantos momentos na nossa vida nós estamos sob o jugo de entidades que na sutileza do dia a dia nos perturbam por ausência do quê? Da nossa vigilância, quanto a quê? Quanto aos pensamentos que me são característicos. Porque só tem um tema na nossa vida onde o Espírito atua. É o tema que eu vim para resolver e ainda não está pronto em mim. Eles não vão atuar em outras situações. Eles atuam na nossa temática reencarnatória ou nos pontos que ainda precisam ser saneados no nosso ser espiritual. E assim nós vamos fechar esse bloco das obsessões, a cura pela fé, e amanhã seguiremos continuando o estudo do Evangelho. Vamos fazer a prece. Amado Mestre Jesus, quanto somos agradecidos, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelas oportunidades redentoras do caminho. Nós te agradecemos, Senhor, não somente as horas felizes, onde somos contemplados pela alegria e pelo amor, mas te agradecemos igualmente, Senhor, os momentos menos felizes, onde as dores pungentes visitam o nosso coração, para que possamos acordar a nossa consciência dos torpores do passado. Nós te agradecemos, Senhor, as horas menos felizes, onde somos convidados a experienciar a fé e a expandir o amor. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos amigos que nos toleram falhas e defeitos e que equilibram nossos passos imperfeitos, trazendo paz e luz aos nossos corações. Quanto somos agradecidos, Senhor, pela sensação confortadora e amena com que a palavra deles nos acerena em nossos dias de dor. Quanto somos agradecidos, Senhor, por estarmos diante deste manancial de luz, o seu Evangelho de amor. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos amigos que ombreiam conosco a existência na terra. Quantas vezes, titubeantes, fomos erguidos por mãos misericordiosas.
Quantas vezes desfalecidos e esmorecidos no caminho, nos confundimos e nos perdemos, e eis que fomos resgatados por esses companheiros amoráveis em seu nome, Senhor, nos reconduzindo às retas seguras do nosso progresso. Quantas vezes caídos e desanimados, sem forças para continuarmos, fomos arrastados pelo influxo do amor de alguém por nós, que nos reconduziu aos celeiros de bênçãos. Quantos somos agradecidos, Senhor, pelos testemunhos de fé a que somos convidados todos os dias. Que estejamos em paz, esperançosos e confiantes. O tempo urge para nós. Eis que são chegados os tempos de regeneração. Que nos fortaleçamos uns nos outros, para que o alimento da amizade seja a chama viva a nos fortalecer no caminho. Pedimos pelo Brasil, Senhor, para que o nosso amado Ismael e suas caravanas em expedições possam estar a postos, para que essa pátria se torne o celeiro do mundo, o celeiro de bênçãos, o celeiro de oportunidades, o ponto de convergência para Jesus. Assim, Mestre amado, com muita paz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja.